Quero fazer todos vocês bem-vindos. Nós vamos te trazer agora para uma conversa de casal, né? Porque nós estávamos assistindo um filme que chama Certas Pessoas, que é o último filme, né? Da data que hoje é dia 20 de fevereiro, então hoje está lá no Netflix esse filme com Ed Murphy. E é uma história onde tem uma família judia, ou seja, uma família branca, e uma família negra muçulmana, e os filhos se apaixonam. Quem nunca, né? Porque na verdade não precisa ter uma disparidade tão grande, né, de cor, que ali tem alguns conflitos de cor, de raça, de religião, de realidade cultural, de partes do bairro que moram, mas não precisa ser exatamente assim. Só um casal já é o suficiente. Pode estar morando no mesmo bairro, crescendo na mesma cidade, que às vezes se conhece desde a infância, são dois mundos diferentes. E tem muita gente para dar o pitaco, porque seu amor não. Uhum, exatamente. E é muito interessante esse filme, porque ele mostra essas duas culturas, esses dois sistemas, porque quando nós namoramos e casamos, a gente fala assim: ah, não, eu vou casar com ele, eu vou casar com ela e não com a família. Tá, você casa com a pessoa, mas a família, o sistema vem de brinde, não adianta negar que não existe. Porque quanto mais eu nego, o que eu rejeito me domina, como diz o Bert Hellinger, né? Quanto mais eu acho que não existe, que eu não quero ver, mais aquilo vai ser forte para eu poder olhar. Então, esses dois sistemas completamente diferentes, eles se juntam, os filhos se unem, mas aí começa uma guerra das famílias. Os filhos estão aqui, apaixonadinhos, mas as famílias entram em guerra, querendo mostrar que eu sou melhor, que o meu é o certo. E a gente aqui, quando a gente realmente olha com o amor que cura, não tem o certo nem o errado, tem o meu, tem o seu. Nós dois pertencemos, né? Os dois sistemas. E eu não preciso provar nada para ninguém. Eu tenho que, como a gente falou já num vídeo, assentir aquilo que vem e aceitar do jeito que veio. É que assim, no começo, os dois, eles tá, quando o casal começa a se conhecer, que é um pelo outro, né, cria uma terceira tradição, né? Porque o que Sim, você vai falar aqui? Porque aproveita os filmes primeiro. Todos os filmes que a gente passar, a série, aproveita como uma autocura. Sabe aquele momento que você chora em alguma exato. fala de alguém? Aproveita agora, começa a assistir os filmes com um olhar curativo, de alívio. Porque se foi direto naquele seu sentimento, quer dizer que ali tinha algum emaranhado e você teve a chance e a sorte de começar a dissolver, nem que seja por choro, então você está com raiva daquele personagem, né? Nesse caso, os dois se conheceram. Primeiro já me chama a atenção, Adriana, por quê? Porque o menino já tinha 35 anos, nunca namorava, então já tinha alguma coisa, já era um filhinho da mamãe, uma infantilidade na conversa dele, né? E aí, no mundo dos dois, eles estavam completos. Mas não é bem assim. Por quê? Porque na hora que nós vamos assumir um compromisso de família, porque vai chegar uma hora que as pessoas ou já teve ou vão ter conexão com alguém, você é inevitável. Se ama de verdade, tem o desejo. Depois, outro momento, a gente conversa sobre morar junto, Uhum. né? Então, nesse caso, o rapaz quis casar, né? O branco judeu quis casar com a negra muçulmana. E entre eles estava E, tudo certo. e você falou que ele é um rapaz, o filhinho da mamãe, e ele procura quem? A filhinha do papai, que ela é aquela que o pai protege, que o pai cuida, só que ela é aquela que é forte, que ela vê o homem como menor. Então, os dois já se procuram ali, já se acham para trazer à tona o que precisava ser visto. É, e ela assim, ela não quer ser bancada, né? Então, e ela já começa a botar as asinhas de fora ali. E o interessante é que são duas vidas. Porque algo que eu gostaria de chamar atenção é que o nosso sistema, que é um conjunto de crença, de Uhum. que se mantém fechado, é porque até hoje sobrevivemos nele, né? Então, assim, se é o branco que
pode ser, nesse caso, ter mais dinheiro. Então, assim, eles veem inconscientemente que é perigoso sair daquela cultura. Por quê? Uhum. A gente não sabe o que, que eu encontro do lado de lá. Tanto que a mãe dele também fala isso. Eu não sabia. Eu achei que eu sabia qual era essa cultura. Então, e por amor, separa o casal. Porque os filhos não deram conta de ir contra o que os pais queriam. Porque no outro vídeo nós já falamos aqui que os pais eles têm prioridade enquanto eu sou menor. Mas a partir do momento que eu já sou maior, já sou adulto, dono do meu nariz, e eu entro num relacionamento, o relacionamento passa a ter prioridade e os pais a precedência. Só que os filhos, ainda apesar de adultos, eles não tinham adultecido. Então, eles estão infantilizados e eles não deram conta de carregar uma consciência pesada boa, que a gente chama. Porque muitas vezes a gente está com a consciência tranquila, leve, porque está fazendo o que os pais queriam, mas aquilo não era para a nossa vida. Nós ficamos presos na infantilidade. E aí, para romper, para adultecer e seguir, nesse caso, com um relacionamento, tem que pagar um preço. E o preço é de carregar uma consciência que vai estar pesada, porque eu não estou fazendo o que os meus pais queriam, e honrar os pais não quer dizer obedecer quando eu sou adulto. Eu posso fazer diferente, mas eu tenho só que fazer dando honra. Olha, eu agradeço pela vida, eu agradeço pelo cuidado de vocês, mas eu já sou adulta, eu faço diferente, sem desrespeitar. Então, a gente carrega essa consciência de fazer diferente, mas ter a consciência meio pesada porque eu não estou fazendo o que os meus pais queriam. Assim, tem alguns casos que da, dos dois, né, que eu ia falar, é, ele cede. Ah, então quer dizer que eu me encaixo na cultura da família do meu marido. Ou ela encaixa Uhum. na cultura da família dela. Mas pode ver que quando eu encaixo, uma família fica chateada. Então, qual que é Alguém vai ficar. sempre? Mas o que que acontece? Quando um casal se une, ali nasce um outro mundo. Outro O sistema. ideal, se a pessoa for adulta, ela vai, antes de se casar, ela vai negociar. Principalmente, você quer ter filho? Porque se eu tô vendo que é muito sério, tem gente que não quer, casa que outro quer, como só o amor não basta, se separa por um motivo. Então, assim, você quer levar a sua família? Ah, eu quero comer hoje de manhã, ah, então, mas eu como gelatina. Então, assim, vamos então colocar os dois, cada um come o que quer? Não, para mim é super importante. Então, assim, negociar tudo. Porque o que eu trago, o que você traz, e aí a gente faz uma nova tradição a partir de nós. Uhum. E a tradição foi naqueles tempos. O que foi da minha mãe serviu para ela, o que foi da avó do meu marido serviu para ela. Então, hoje, uma fala de libertação, que a gente vai falar, fala também para. Porque ele está trazendo tudo à tona e para aliviar quem está assistindo, os tempos são outros. Tá tudo bem. Eu tô segura. Né? Então, você Uhum. eu seguro. Eu honro vocês, eu levo, não tem como não pertencer, eu pertenço ao seu sistema, eu só estou ampliando o seu, Sim, eu só estou fazendo um pouquinho diferente. né? E conforme a gente vai conversando aqui, senta no seu corpo, às vezes dá um calafrios, uma parte do corpo, uma coceirinha, né? Uma vontade de chorar. Incomoda, fala incomoda. Isso quer dizer que você está dissolvendo, assistindo nossos vídeos, você está vendo, pertencendo, né? Que uma outra hora a gente conversa com a Adriana sobre casamento sistêmico, que é a coisa mais linda. Porque, principalmente, quando são pessoas de países diferentes. Aham. Por exemplo, um judeu com um alemão. Hoje não existe mais. Nós não estamos na Segunda Guerra Mundial, mas é aqueles resquícios e aquelas dores. Então, a partir de agora, a gente faz diferente. É que muitas vezes nós ainda estamos vivendo as dores dos nossos antepassados. E não há mais essa necessidade, até porque eu viver essa dor não vai mudar o que aconteceu. Isso que você falou, por exemplo, vai que um judeu se apaixona por, né, por uma pessoa, por uma alemã, e como é que faz?
vai ficar olhando para o passado que um fez uma coisa, né? E até porque não são mais aquelas pessoas. E aí, um casamento Então, desse. não é esquecer, não é fingir que não aconteceu. É eu ressignificar essa dor, entender que eles foram fortes do jeito deles, me deixaram, essa vida veio, eles pagaram o preço, cada um do seu lado, e nós estamos aqui agora. Então, eu posso olhar para a pessoa com meu novo olhar, não apaga o passado, mas eu sou outra pessoa. Então, eu posso trazer isso, mas daqui para frente eu faço diferente. Existe sim o papel da mulher e o papel do homem, porque nós somos complementares. Então, assim, quando um está Exatamente. tomando o papel do outro, fica pesado. Então, o que nós temos que fazer é equilibrar. Por exemplo, no caso desses dois personagens, né, no Certas Pessoas, que é o nome do filme, em português, eles não deram conta. Eles Exatamente. ainda, eles se amavam, eles se separaram se amando, né? Não deram conta por quê? Porque era uma família, olha quanta gente nesse casamento. Quando eu vi o jantar de casamento, estava assim, o pai, a mãe, né, dos dois, os amigos, os tios, os avós, todo mundo casado junto. Eles não se individualizaram. Então, qual que seria o saudável ali? Na hora que eu comecei a ver essa cena, que eu falei que eles vão se separar, na verdade, quem vai se... E a família por amor. Olha, ele é E lindo, ele é só o maravilhoso, amor não basta, porque eles se amavam, né? né? Lindo, maravilhoso, mas será que ela não... Desde ela passou 10 gerações sem muçulmana, ela podia ser judia, mas já para cá, né? Os judeus estão acabando, né? Que é a fala da mãe do filme, né? Ou então o pai dela que se vê nele, mas no genro não pode. Ele, tudo bem ser, né? Tanto que, como ele não olhou para ele, a filha casou com alguém parecido com ele, de outra cor, de outra religião. E qual seria o ideal? Esse casal ser forte, primeiro, para mim o mais ideal ainda é os pais deles ser fortes e falar, ai, vai para a vida, né? Deixa eu aqui com meu marido, vocês já estão adultos, eu vou ter o meu relacionamento com meu marido aqui, estou saudável, Exatamente. a gente vai viajar, vai construir coisas e vocês me deixam, né? A mãe, o pai e a mãe dela também tinham que fazer a mesma coisa. Primeiro, se fosse super lindo. Segundo momento, mesmo que aqueles pais fica tudo bem, porque o pai, é a primeira vez que o filho único dele, né, que ele só tinha uma filha e a outra tem um filho, está se casando. Não sabe como comportar, não tem manual de instrução. E chega naquele momento, o ideal, já que os pais não dão conta, era o casal se unir e falava, ó, eu vou, depois a Adriana, a gente pode conversar sobre a boa e a má consciência, que é totalmente ao contrário do que você imagina. E o casal falou, não, mãe, ela é minha prioridade, e a gente vai se ver no final de semana, você continua sendo minha mãe, você continua sendo meu pai, continua se amando. E ela tem que fazer a mesma coisa, desde que o marido fosse forte. Só que o marido ia ser forte se ela fosse uma mulher delicada que apoiasse esse masculino. Então, estava tudo meio mexido ali para eles não dar conta de dar um próximo passo e construir uma família, E né? é interessante porque as famílias começam a querer mostrar que a minha família é melhor que a sua. Porque isso, e fica uma disputa, né, de datas e eventos importantes em cada cultura. E de para quê? E E os do filhos ali casal, olhando para um e lado e eles para o vão. outro, que tudo é importante. Tudo. Tudo pertence. Né? Mas estavam. Então, assim, é o que você falou. Quando eu já tenho o que veio antes é forte, é bem colocado, eu consigo estar nesse lugar de força também, mas já veio de trás o erro. E aí eu também estou fora do meu lugar. E aí eles não dão conta até que os pais que têm que dar conta por eles, mas nem sempre essa liberação acontece, né? Porque o que aconteceu? A gente fala que quando um filho segue a cultura dos pais, dos avós, eles estão na boa consciência. Vou dar o meu exemplo, tá? Minha família, são todos muito católicos. E qual que é o meu olhar? Cada pessoa veio na Terra para ter sua experiência. Claro que se eu se fosse algo ruim, né, de estar se machucando, se maltratando, né, sei lá, a gente avisa.
Mas até Sim, claro. o caso mais, que não é o meu caso, que é mais ruim, digamos assim, mais prejudicial, a pessoa ainda tem a liberdade e o livre-arbítrio dela de escolher se jogar na situação ou não. Esse é o mais difícil para os pais, é o mais difícil por amor, né? Uhum. Então, quando eu, por exemplo, e eu escolhi estudar uma outra religião. Então, nessa hora, eu, se eu continuasse na mesma religião, eu estaria usando a boa consciência. Só que para mim, naquele momento, não era o suficiente. Eu usei a minha má consciência, ou seja, eu fui contra a consciência da família. Eu não fui contra o meu pai, eu não fui contra minha mãe, não fui contra meu irmão, não fui contra todas as gerações anteriores a ninguém. Impossível, porque eu não posso ter ex-pai, eu não posso ter uma ex-mãe, eu não posso ter um ex-irmão. Mesmo tendo, se alguém, tipo, quem tem um ex-marido, ainda é família, a gente não corta laços eternos. Então, o que que acontece? Por exemplo, uma vez eu recebi uma explicação muito legal, que assim, pensa em um mafioso, quando o filho fala assim, olha, eu quero lutar contra a máfia. Nossa, Imagina. advogado. Então, assim, nossa, ele vai ser excluído. Isso acontece o tempo inteiro. Até no nosso tempo, assim, a mãe solteira, né? Nossa, minha filha foi contra a consciência de uma família, que não sabe que depois na frente pode resolver tudo. Ou então, uma outra opção sexual, ou às vezes até um curso. Nossa, tem médico Uhum. que vai assumir a empresa da família. Eu não quero assumir a empresa da família, eu quero fazer outra coisa. Então, eu estou contra a boa consciência. Então, quando eu me individualizo, e aí eu vou procurar meu igual, que vai ser o meu par amoroso, eu estou usando a má consciência da família, do grupo, porque, assim, às vezes é interessante porque por exemplo, como é o nome? Seita. Tem uma família. No Brasil, que é seita? É quando a religião oficial do país não aceita uma religião. Isso é seita. Quando a gente fala em seita, parece que não é bom, né? Só que, se no Brasil a maior parte das pessoas são católicas, as seitas são as que o catolicismo não vê como religião no Brasil, quando eu vou para a área muçulmana, adivinha quem que é a seita deles? São os católicos. Por quê? Porque lá a religião oficial é muçulmana. Entendeu? Então, assim, eles. Depende no ambiente, depende das pessoas que você tá, você vai usar uma boa consciência e uma má consciência. Isso não quer dizer que ninguém é uma pessoa ruim ou boa. Só que o preço da má consciência é você ficar sozinho, né? Porque você Uhum. tem apoio da família e você ser feliz, porque você vai estar usando seu arbítrio, a sua experiência. E ser feliz dói às vezes, né? Porque Ser feliz, felicidade dói, a felicidade dá medo. Porque, claro que todo mundo quer ser feliz, óbvio. Só que, para eu ser feliz, muitas vezes é o que você falou, eu vou ser separada, eu vou ser segregada, porque eu posso fazer diferente da minha família, e eles vão me olhar diferente. Então, às vezes, eu abro mão da minha felicidade inconscientemente para poder pertencer a essa família, para fazer igual. E que foi o que os dois fizeram, né? Eles abriram mão da felicidade deles para poder ficar em paz e achando que estavam felizes nas famílias de origem. e que prova que não. Por E quê? Porque eu prova não que tenho não. necessidade de aprovação dos meus pais, dos meus antepassados, só que eu não vou passar a vida para frente. Porque toda vez que eu for casar com alguém, eu vou casar com um diferente. Eu não vou casar com meu irmão, não vou casar com meu primo, né? Então, assim, é claro que, né, tem algumas culturas e tal, mas não com o irmão, né? Mas, assim, eu vou casar com diferente. Então, e aí, que eu faço? Nesse caso, por exemplo, no filme, claro que tinha que ter um final lindo, e eu vou mudar spoiler porque para explicar, para ser cunho didático mesmo, Nós já né? estamos dando spoiler desde o início. Eu só dou spoiler, gente. Eu fico brava quando as pessoas não dão, porque eu assisto o filme mais de uma vez. Então, o que que acontece? Eles não deram conta. Quando eles voltaram, né, no caso, no jantar de noivado, dizer é muito pesado para mim. Eu prefiro seguir a minha boa consciência, a consciência da minha família, a ser feliz,
e seguir para a vida. Por quê? Porque se eu sou feliz, eu sou casa, se eu caso, eu tenho filho, e eu vou seguindo a vida adiante, que é o fluxo da vida. E detalhe, quando a gente não segue esse fluxo da vida, quem fica doente, inclusive, os nossos antepassados. Uhum. Então, eles resolveram voltar para os pais, e é nítido que eles estavam infelizes. Fazia um date, né, um encontro com alguém, cara, nada a ver, não é aquela pessoa. Mas é a judia branca, né, e o outro era o negro, mas não tinha nada a ver. Mas nesse caso, eu falo que eles deram sorte porque os Foi. pais reconheceram que não é sempre assim. As mães, por exemplo, às vezes preferem ficar com o filho infeliz dentro de casa, que ela ainda tem que lavar a roupa dele, a olhar para a dor dela com um esposo ou ex-esposo, ou então arranjar um novo par, do que deixar o filho liberado para uma outra mulher. E a mulher, o que vai acontecer? Nossa, mais uma vez fiquei sozinha porque esse filhinho da mamãe foi embora. Na verdade, ela não está sabendo que ela foi forte, uma mulher guerreira, um mulherão, como fala no Brasil, que não melhorou, que não sustentou esse masculino, né? E uma coisa legal, porque assim, no filme, a mãe dele, que estragou a parte dele, e o pai dela, que estragou a parte dela, tiveram falas sistêmicas. Porque eles primeiro olharam para a dor deles, né? Eles resolveram olhar para a dor deles por amor aos filhos. Eles olharam para a dor deles, perceberam o que que eles estavam fazendo e aí liberaram, cada um liberou o seu filho. E muitas vezes é isso que tem que ser feito. Nós, muitas vezes não, nós temos que olhar sempre para a nossa dor, porque o outro eu não consigo mudar, e com a minha mudança há uma mudança no outro. Se é que eu quero, pode não ser, mas a minha mudança vai gerar uma mudança no sistema. E muitas vezes, como eles fizeram, como eles reviram a situação, deram um olhar diferente, eles liberaram os filhos e liberaram todo um sistema e fizeram fluir novamente o fluxo da vida. E aí, quando nós mudamos, nós, os pais, por exemplo, quem tem filhos, nós, os pais, mudamos, nós liberamos os nossos filhos, netos, quem veio depois. E muitas vezes a nossa mudança também pode liberar para trás. É, Então, é a minha mudança. No caso deles, os pais mudaram, né? E tem as falas, que é fantástica, né? As falas do final do é, eu vejo você, eu sinto muito. e assim, quem já assistiu, assiste de novo com esse novo olhar, né? Esse E olhar quem não sistêmico. assistiu, ou termina aqui o vídeo para ter esse novo olhar, né? Ou esse primeiro olhar. E para mim, o que me chamou muita atenção foi que os sogros, eles olharam para o parceiro do filho ou da filha e a primeira vez fez a frase que eu amo. Eu te vejo. Eu vejo você como você realmente é. E eu te acolho você exatamente como você é. Isso é muito forte. Quem não quer ser amado por aquilo que é, por sua história? Pertencer, né? E aí o pai dela acolhe ele. E assim, eles dizem, né? Eu sinto muito. E colocou eu fiz mesmo, por amor. Autorresponsabilidade. E aí uma fala, pode falar. Não, não, era só Fala da, autorresponsabilidade, é assumir o que eu fiz. E eu achei muito interessante que, assim, eu já assisti umas duas vezes e eu choro nessa parte, porque eu falo, deve estar emaranhada, alguma coisa, né? Normalmente, quando eu falo, é quando a minha história toca a história do outro, a história do outro toca a minha história e me cura, né? Eu vejo, eu percebo muito o meu corpo quando vem alguma coisa que eu sinto, nossa, às vezes é um ar saindo, um quente, um amor que chega, ou eu parece que eu sou aquela personagem. E a mãe fala uma coisa assim, filho, eu te amo, você era meu filhinho, eu não sei lidar com essa situação. E aí ela fala uma coisa muito interessante, ela falou, em nome de todos os brancos, de todos os judeus, ou seja, de todos os brancos judeus que vieram a partir de mim, né, antes, mas a partir de mim, eu digo sinto muito para o seu sistema. Cara, isso é muito forte, né? Então, assim, o que, e ela fala assim, não, não a tia fulana que ela é racista e branca e judia, mas ela fala assim,
em nome das pessoas que querem estar nesse momento celebrando uma nova, o fluir É, da vida. Então, e a mãe, eu sempre falo, pai e mãe é o primeiro antepassado nosso. Então, é. assim, ela tomou a única fala que ela podia falar, ela disse, o personagem estava ali, né? Em nome de todos nós. E de Então, todos os que querem, porque os que não querem também fazem parte, mas eu não posso falar por posso eles. falar por ele. Tudo faz parte. E a gente não vai conseguir 100% de nada nunca. Nessa hora, para mim, ela colocou ordem e pertencimento. Então, ela Foi. colocou, né? Ela e liberou. Eles tiveram essa fala, eu libero, igual o pai dela, meio durão, falou assim: olha, você não é bom para minha filha, mas a gente ama ela. Né? Tipo assim, nossa, dói para mim. Eu não sei, eu nunca fiz isso, nunca liberei minha filha para casar. Não sei como que E é. não é fácil, né? Não é fácil a gente liberar filho, como também não é fácil fazer diferente dos pais, porque a gente vive anos ali. Então não é fácil para ninguém, mas a gente, quando nós estamos no nosso lugar de força, honrando quem veio antes e falando, olha, eu estou fazendo um pouquinho diferente, eu não esqueço o que vocês me deram, não esqueço o que vocês fizeram, o que vocês representam, mas eu tenho direito de fazer diferente. Com esse respeito, com esse amor, dá para fazer e dá para ir. E no caso do filme, os filhos conseguiram celebrar a vida, conseguiram se casar, e aí todas as opiniões celebram a vida junto. Então, só que, só para trazer o contexto, a vida às vezes não é assim. Às vezes, quando a gente quer casar com alguém, a sogra não dá paz mesmo, ou o filho, a gente casou e o filho passa na casa da mãe, né? Tipo, o nosso marido passa na casa da mãe antes de ir para nossa casa. Mas sabendo dessa ordem, é muito mais leve, é muito mais maduro, traz Sim. muito mais felicidade esse novo mundo. E ninguém precisa, é acrescentar, né? Acrescentar um sistema, você ganha mais força. Põe um monte de graveta e tenta quebrar, não quebra, porque somos uma unidade. Que eu acho que é um dos valores que nós gostaríamos de passar aqui. A família em unidade, olhar um para o outro e amar o outro como ele é. É fácil. E de onde o Bert trouxe a visão sistêmica, né? Primeiro, que foi lá da África, quando ele foi, tem a palavra Ubuntu, que quer dizer sou porque nós somos. Eu não sou sozinha. Não adianta, eu não existo sozinha. Antes de mim vieram vários. E por isso é que eu estou aqui. Você também. Então, e nós aqui, nisso, nesse canal, eu sou porque nós somos. Não adianta, né? E mesmo que eu estivesse sozinho ou você estivesse sozinho, tem toda uma história por trás. Então, eu sou porque nós somos. E quando a gente soma, a gente consegue multiplicar também. E, Subtrair não dá certo. e é o fluxo da vida, né? Crescer, a gente quer ser feliz juntos e ter filhos e fluir, né? Então, assim, se hoje você não dá conta de ser par, ou então ter unidade com um cônjuge, ou tá em busca de um cônjuge, ou a relação com a família de um dos lados está difícil, eu trago o meu olhar amoroso em cima da sua história, né? Eu vejo, a gente é possível, como você está aqui, nós começamos a ter a unidade também, a gente começa a se curar, se emaranhar, então eu libero o meu olhar amoroso em cima da sua história, em cima de quem, inclusive, vocês não dão conta ainda de olhar. E na Uhum. hora certa, vou deixar essa fala de cura da constelação que eu amo, assim, na hora certa, se Na resolve. hora certa. E nós somos porque também existem as pessoas do outro lado que estão nos assistindo. Então, nós vemos você, né? É. E deixa aí a sua opinião, se você assistiu o filme, vê, fala o que que você achou, se você concorda, se não concorda, sua dúvida, porque o que nós queremos aqui é trazer um outro olhar, e não a voz da razão. É. Todos pertencem, né? E deixa sugestão, e se você conhece alguém que está sofrendo ou passou, né? Então, dando uma história de superação, que dê um olhar da vida real sobre esse mesmo assunto, deixa aqui pra gente, entre em contato que nós estamos aqui juntos, ou seja, você não está mais sozinho, você pertence.
E como a gente sabe, Exatamente. só o amor não basta, né? Só o amor não basta. A gente vai encerrar por aqui, então. Até mais. Até mais.